Meu nome é Dalua. Tenho 35 anos e esta é a história de como um único momento mudou completamente minha vida. Era uma terça-feira típica em São Paulo, 7h30 da manhã, quando caminhava pela Rua Augusta em direção ao trabalho. O cheiro de café misturado com escapamento de ônibus preenchia o ar gelado de junho. E eu seguia no piloto automático, como todos os dias nos últimos 10 anos. Trabalhava numa empresa de contabilidade no centro, um emprego que pagava as contas, mas não alimentava minha alma. Meus passos ecoavam no concreto molhado da chuva da madrugada, enquanto centenas de pessoas passavam ao meu lado, todos perdidos em seus próprios mundos. São Paulo nunca dorme, dizem, mas naquela manhã eu me sentia como se estivesse dormindo há uma década. Foi então que vi a cena que mudaria tudo. Do outro lado da rua, próximo à entrada de um prédio antigo, uma senhora de cabelos brancos estava sendo empurrada violentamente por 2 jovens. Eles arrancavam sua bolsa enquanto ela gritava por socorro. Meu coração disparou. O barulho do trânsito abafava seus gritos, mas eu podia ver o desespero em seus olhos, mesmo à distância. Parei no meio da calçada. Pessoas continuavam passando, por mim como se nada estivesse acontecendo. Alguns até olhavam, mas desviavam rapidamente o olhar e aceleravam o passo. Era assim que funcionava em São Paulo. Cada um por si, não se envolva, não seja herói. Mas algo dentro de mim se recusou a aceitar isso. Talvez fosse o rosto da senhora, que me lembrou minha avó, ou talvez fosse o vazio que eu sentia na vida pedindo por propósito. Não sei explicar exatamente o que aconteceu naquele momento, mas senti uma força que não experimentava há anos. Quando gritei, os 2 assaltantes se viraram na minha direção. O mais novo, de boné azul e tênis sujo, largou a bolsa da senhora e sacou uma faca. O outro, mais alto e com cicatriz no rosto, empurrou a idosa com mais força, fazendo-a cair no chão molhado. Ver aquilo me deu uma raiva que não sentia há anos. Continuei correndo, meu terno cinza balançando no vento frio da manhã. Pedestres se afastaram da minha trajetória. Alguns pararam para ver o que ia acontecer. Um comerciante que abria sua loja gritou para eu não me envolver, mas era tarde demais. Eu já havia tomado minha decisão. O rapaz da faca veio na minha direção, mas escorregou nas pedras portuguesas molhadas. Aproveitei para desarmar ele com um movimento que aprendi quando fazia judô na adolescência. A faca voou longe, fazendo um barulho metálico ao bater no asfalto. Meu corpo lembrou de reflexos que pensei ter perdido para sempre. O segundo assaltante hesitou. Vi medo em seus olhos quando percebeu que não seria tão fácil quanto imaginava. A senhora continuava no chão, gemendo de dor e segurando o braço. Pessoas começaram a se aproximar. Algumas já com celulares na mão, provavelmente filmando ou chamando a polícia. Vai embora, cara, não vale a pena, disse o mais alto para o companheiro. Eles correram em direções opostas, desaparecendo. Entre as ruas do centro, meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o som nos meus ouvidos, abafando o barulho do trânsito matinal. Ajudei a senhora a se levantar. Ela tinha cerca de 70 anos, usava um casaco bege e seus olhos azuis estavam cheios de lágrimas. Obrigada, filho, ela disse, segurando minha mão com uma força surpreendente. Você salvou minha vida. Enquanto esperávamos a polícia chegar, ela me contou que se chamava Dona Helena e que aquele dinheiro na bolsa era para comprar remédios do coração. Algo em sua história me tocou profundamente. Era como se o universo tivesse colocado aquela situação no meu caminho por um motivo específico. Não sabia ainda, mas aquele encontro com Dona Helena seria apenas o começo da maior transformação da minha vida. Sem pensar nas consequências, gritei alto, cortando o barulho da rua, e corri em direção aos assaltantes. Minha voz ecoou entre os prédios, e por um instante tudo pareceu parar ao meu redor. O que aconteceu depois disso foi realmente incrível. 3 horas depois do episódio com Dona Helena, eu ainda estava na delegacia prestando depoimento. Meu chefe já havia ligado 5 vezes perguntando onde eu estava. Normalmente, isso me deixaria desesperado. Nunca faltei um dia sequer em 10 anos de empresa. Mas naquele momento, pela primeira vez, meu trabalho parecia insignificante. O delegado, um homem de meia idade com bigode grisalho, me olhava com uma mistura de admiração e desconfiança.
Não é todo dia que vemos alguém fazer isso, rapaz. Foi corajoso, mas também muito imprudente, disse ele, digitando lentamente no computador. Antigo. Dona Helena havia insistido para esperar eu terminar o depoimento. Descobri que ela morava sozinha num apartamento pequeno no Bela Vista e que aqueles eram os últimos R$ 50 que tinha até receber a aposentadoria no final do mês. Os assaltantes quase levaram não apenas seu dinheiro, mas sua única chance de comprar o remédio que mantinha seu coração funcionando. Quando saímos da delegacia, o sol do meio-dia iluminava a Rua da Consolação. São Paulo parecia diferente, mais viva, mais real. As cores eram mais intensas, os sons mais nítidos. Era como se eu tivesse saído de um filme em preto e branco e entrado numa realidade colorida. Filho, disse Dona Helena, parando na calçada e me encarando com aqueles olhos azuis penetrantes. Você não faz ideia do que fez por mim hoje. Não foi só me salvar daqueles bandidos. Você me mostrou que ainda existem pessoas boas neste mundo. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago, mas um soco feito de emoção pura. Quando foi a última vez que alguém havia me dito que eu era uma pessoa boa? Quando foi a última vez que me senti realmente útil na vida de alguém? Ofereci para acompanhá-la ao médico e pagar pelos remédios. Ela recusou o dinheiro, mas aceitou a companhia. Durante o trajeto de ônibus até o Hospital das Clínicas, ela me contou histórias da sua juventude, quando São Paulo era uma cidade menor e as pessoas se conheciam pelos nomes nas ruas. Enquanto a escutava falar, uma sensação estranha crescia dentro de mim. Era como se uma parte de mim, que havia estado adormecida por anos, estivesse finalmente despertando. Mas eu não imaginava que essa sensação era apenas o começo de algo muito maior que estava por vir. No hospital, enquanto Dona Helena passava pela consulta, fiquei na sala de espera observando as pessoas ao meu redor. Havia mães com crianças doentes, idosos solitários, famílias inteiras reunidas pela preocupação. Cada rosto contava uma história de luta, esperança ou desespero. Nunca havia prestado atenção nisso antes. Meu celular tocou novamente. Era Rodrigo, meu chefe, e dessa vez seu tom estava diferente, mais sério. Da Lua, preciso falar com você urgentemente. Onde você está? Expliquei rapidamente o que havia acontecido, esperando compreensão, mas sua resposta me surpreendeu. Escuta, bem, disse ele com frieza. Hoje você faltou sem aviso. Amanhã é a apresentação do relatório anual para os diretores e você nem apareceu para finalizar os números. Se não estiver aqui em 1 hora com tudo pronto, considere-se demitido. Desliguei o telefone e fiquei encarando a tela por alguns segundos. 10 anos de dedicação total, fins de semana trabalhando, feriados no escritório e agora uma ameaça de demissão por ter ajudado uma pessoa necessitada. A realidade me atingiu como um balde de água fria. Minha vida havia se tornado uma prisão dourada. Dona Helena saiu do consultório com um sorriso no rosto. O médico havia ajustado a medicação e ela estava se sentindo melhor. E aí, meu? Sanjo, tudo bem? Você está pálido, disse ela, colocando a mão no meu braço com carinho maternal. Contei sobre a situação no trabalho. Ela me ouviu em silêncio, balançando a cabeça com sabedoria de quem já viveu muito. Filho, disse finalmente, às vezes a vida nos força a escolher entre segurança e significado. Não posso decidir por você, mas posso te contar uma coisa, que aprendi aos 73 anos. Paramos num banco da praça em frente ao hospital. O movimento da cidade continuava ao nosso redor, pessoas correndo atrás de compromissos, buzinas tocando impacientes, a vida acontecendo em ritmo acelerado. Mas naquele momento, sentado ao lado dela, o tempo parecia ter parado. Quando meu marido morreu há 5 anos, pensei que minha vida tinha acabado. 50 anos de casamento, filhos que moram longe, netos que mal me conhecem. Mas você sabe o que descobri. A vida só acaba quando paramos de fazer a diferença para alguém. Suas palavras ecoaram dentro de mim como um sino. Será que nos últimos 10 anos eu havia feito alguma diferença real na vida de alguém? Naquele instante, uma decisão começou a se formar na minha mente. O apartamento de Dona Helena ficava no 4º andar de um prédio antigo no Bela Vista. As escadas rangiam sob meus pés enquanto subia,
carregando minha caixa com os pertences do escritório. O cheiro de café recém-passado chegava até o corredor, misturado com aroma de bolo caseiro. Ela abriu a porta antes mesmo que eu tocasse a campainha, como se soubesse que eu estava chegando. Pelo seu rosto, imagino que as coisas não correram muito bem, disse, me fazendo entrar em sua sala pequena, mas aconchegante. As paredes eram cobertas de fotografias antigas, casamento, filhos pequenos, formaturas, aniversários, uma vida inteira, resumida em molduras penduradas. Na mesa da sala, havia pilhas de cartas manuscritas e recortes de jornal amarelados pelo tempo. Contabilidade, né? Disse ela, servindo café em xícaras de porcelana florida. Meu marido trabalhava com números também. Sempre dizia que os números não mentem, mas também não abraçam ninguém quando chegamos em casa. Sentamos no sofá floral e eu contei tudo o que havia acontecido. Ela me ouvia com atenção, balançando a cabeça em momentos específicos, como quem já havia vivido situações similares. Quando terminei, ela ficou alguns minutos em silêncio, olhando pela janela que dava vista para a rua movimentada. Sabe o que são essas cartas? Perguntou, apontando para as pilhas na mesa. Correspondência de pessoas que eu ajudei ao longo dos anos. Quando meu marido morreu, comecei a fazer trabalho voluntário numa instituição que cuida de idosos abandonados. Cada carta é uma história de alguém que precisava de carinho. Levantou e trouxe uma pasta cheia de recortes. E estes são artigos sobre ações solidárias pela cidade, grupos que distribuem comida, pessoas que ensinam crianças carentes, iniciativas que fazem diferença real na vida dos outros. Folhei os papéis com curiosidade crescente. Havia dezenas de projetos sociais em São Paulo que eu nunca havia ouvido falar. Grupos que reformavam casas de famílias necessitadas, pessoas que ensinavam profissões para moradores de rua, iniciativas que levavam arte para comunidades carentes. Dona Helena, perguntei impressionado, como a senhora conhece tudo isso? Seus olhos brilharam com um entusiasmo jovial. Porque nos últimos 5 anos, desde que decidi que minha vida precisava ter propósito, eu me envolvi com vários desses grupos. Você pode não acreditar, mas uma velhinha de 73 anos ainda pode fazer muita diferença no mundo. Naquele momento, olhando para aquela mulher extraordinária, entendi que minha vida estava prestes a tomar uma direção completamente nova. E o mais incrível ainda estava por vir. Na semana seguinte, Dona Helena me levou para conhecer o Braços Abertos, uma ONG que ela ajudava no bairro da Liberdade. O local funcionava numa casa antiga adaptada, onde cerca de 40 pessoas em situação de vulnerabilidade recebiam refeições diárias, banho, corte de cabelo e orientação profissional. Coordenava tudo isso um homem chamado Marcos, de 40 e poucos anos, que havia sido executivo de uma multinacional até 5 anos atrás. Sua história me impressionou desde o primeiro momento. Ele havia largado uma carreira milionária depois que sua filha adolescente morreu num acidente e ele percebeu que havia passado toda a infância dela trabalhando. O dinheiro nunca trouxe ela de volta, me disse Marcos enquanto organizávamos donativos numa sala improvisada. Mas cada pessoa que ajudamos aqui tem uma chance de reconstruir sua vida. É nisso que invisto agora, em reconstruções. Meu primeiro dia como voluntário foi transformador. Ajudei a servir almoço para pessoas que não comiam há dias. Ouvi histórias de quem perdeu emprego e moradia por circunstâncias imprevistas. Conheci famílias inteiras que dormiam na rua, mas mantinham a dignidade e o amor uns pelos outros. Uma mulher chamada Conceição, de cerca de 50 anos, me marcou especialmente. Ela havia sido professora por 20 anos, até perder tudo numa enchente que destruiu sua casa na Zona Leste. O que mais me machuca, disse ela, não é estar sem casa. É sentir que me tornei invisível para a sociedade. Durante o almoço, Conceição me mostrou alguns cadernos que carregava numa sacola plástica. Eram poemas que ela escrevia, letras de música, histórias baseadas em sua experiência nas ruas. O talento dela era impressionante, mas ninguém havia dado uma oportunidade para que ela mostrasse isso ao mundo. Conceição, perguntei impulsivamente, você gostaria de ensinar outras pessoas a escrever? Tem muita gente aqui que pode ter histórias interessantes para contar.
Seus olhos se iluminaram de uma forma que eu nunca esquecerei. Você acha que seria possível? Faz tanto tempo que não me sinto útil. Naquela noite voltei para casa com a mente fervilhando de ideias. Pela primeira vez em meses, não consegui dormir não por ansiedade ou preocupação, mas por empolgação. Estava descobrindo uma energia que não sabia que existia dentro de mim. No dia seguinte, apresentei uma proposta para Marcos que mudaria não apenas a vida de Conceição, mas a trajetória de todo o projeto social. Era o início de algo extraordinário. Minha proposta para Marcos era simples, mais ambiciosa: criar oficinas de escrita e comunicação na ONG, coordenadas por Conceição, onde pessoas em situação de vulnerabilidade pudessem contar suas histórias e desenvolver habilidades de expressão. A ideia era transformar experiências difíceis em narrativas que pudessem inspirar outros e até gerar renda. Da Lua, isso é brilhante, disse Marcos batendo palmas em reunião com toda a equipe. Mas precisamos de recursos para material, equipamentos e principalmente um espaço adequado. Foi então que tive outra ideia. Nos 10 anos de contabilidade, havia conhecido dezenas de empresários e prestadores de serviços. Comecei a fazer contatos, apresentando o projeto e pedindo doações ou parcerias. Para minha surpresa, muitas pessoas demonstraram interesse genuíno em ajudar. A primeira grande conquista veio do Sr. Roberto, dono de uma gráfica que sempre fazia serviços para minha antiga empresa. Ele se ofereceu para imprimir gratuitamente livros com as histórias que fossem produzidas nas oficinas. Meu filho, disse ele, tenho 60 anos e nunca fiz nada que realmente importasse. Este projeto pode ser minha chance. Em 3 semanas, conseguimos montar uma sala com 15 computadores doados, material de escritório para 1 ano, e até uma pequena biblioteca com livros de literatura nacional. Conceição chorou quando viu o espaço pronto. Nunca pensei que voltaria a ser professora, disse, abraçando cada um de nós. A primeira turma da oficina tinha 12 pessoas, moradores de rua, desempregados de longa duração, mães solteiras em dificuldades, idosos que queriam registrar suas memórias. Cada história que emergia das aulas era um universo de experiências humanas que eu jamais havia imaginado. Seu João, de 70 anos, escreveu sobre sua infância no interior de Minas Gerais e como veio para São Paulo nos anos 1970 em busca de oportunidades. Maria, de 32 anos, narrou sua luta para criar 3 filhos sozinha após o marido ter sido preso. Cada relato era uma lição de resistência e esperança. Mas foi a história de um garoto de 16 anos chamado Kevin que mudou tudo novamente. Ele havia chegado ao projeto há poucos dias, desconfiado e agressivo. Durante as oficinas, permanecia calado nos fundos da sala, até que Conceição conseguiu convencê-lo a escrever algo. O que ele produziu foi um texto sobre como as drogas haviam destruído sua família, mas também sobre seus sonhos de ser jornalista, a contar histórias que pudessem alertar outros jovens. O talento bruto dele para a escrita era impressionante. Foi quando percebi que aquele projeto poderia se tornar algo muito maior do que imaginávamos. 6 meses depois daquele encontro transformador com Dona Helena, estou aqui escrevendo esta história numa tarde ensolarada de dezembro, sentado na varanda do centro comunitário que construímos no coração de São Paulo. O projeto cresceu, tanto que agora temos oficinas de escrita em 5 bairros diferentes, uma editora social que publica as obras dos nossos alunos e um programa de mentoria que já ajudou mais de 200 pessoas. Kevin conseguiu uma bolsa integral para cursar jornalismo numa universidade particular e seu primeiro artigo foi publicado numa revista nacional. Conceição se tornou coordenadora pedagógica do projeto e está escrevendo um livro sobre metodologias de ensino para adultos em vulnerabilidade. Marcos deixou o dia a dia da ONG para expandir o modelo para outras cidades brasileiras. Hoje pela manhã, caminhando pela mesma rua Augusta onde tudo começou, encontrei 2 rapazes tentando assaltar um senhor idoso. Sem hesitar, fiz a mesma coisa que fiz há 6 meses. Gritei e corri para ajudar. Dessa vez, porém, não estava sozinho.
3 pessoas que presenciaram a cena vieram comigo, os assaltantes fugiram e o Senhor foi amparado por todos nós. É impressionante, disse uma das pessoas que ajudou. Como um ato de coragem pode inspirar outros. Sorri, lembrando das palavras de Dona Helena sobre como pequenos gestos podem gerar transformações enormes. Minha vida mudou completamente. Não tenho mais o salário fixo da contabilidade, mas tenho algo muito mais valioso: propósito, sentido, a certeza de que cada dia importa. Acordo empolgado, durmo realizado e vivo com intensidade cada momento. Dona Helena, agora com 74 anos, continua sendo minha conselheira e grande inspiradora. Ela sempre diz que me salvou daqueles assaltantes, mas eu sei a verdade. Foram os assaltantes que nos salvaram, criando a situação que precisávamos para encontrar nossos verdadeiros destinos. Se você chegou até aqui nesta história, gostaria de fazer algumas perguntas. Quando foi a última vez que você fez diferença real na vida de alguém? Que momento transformador está esperando para acontecer na sua vida? Que gesto de coragem você tem adiado? A vida pode mudar completamente num único instante. Às vezes, precisamos apenas ter coragem de agir quando esse momento chegar. Curtam esta história se ela tocou vocês de alguma forma. Compartilhem com pessoas que precisam ouvir esta mensagem. E se inscrevam no canal para acompanhar mais histórias reais de transformação. Porque acredito que cada um de nós tem um da lua esperando para despertar.